Boa noite, igreja. Boa noite a todos também que nos assistem. Nesse momento, começar a palavra de Deus. Vamos ler Isaías 40, 31. Todos acharam? Amém. Misericórdia. Isaías 40, versículo 31. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É um texto muito lindo, que Deus dá tanta esperança nesse texto, né? Vamos falar aqui. Esperar no Senhor não é, às vezes, a gente pensa, falar, esperar no Senhor. Às vezes não é tanta vez, a gente espera, vamos ver, deitar no sofá, ligar uma televisão, falar, eu entreguei tudo no Senhor, Ele vai resolver. Mas não é isso. A gente esperar no Senhor, o que a gente tem que fazer? Tem de estar junto com Ele, né? Tem de estar, o que é isso que vai julgar? Jejuar, orar, buscar, louvar, cantar ao Senhor e glorificar o seu nome. Glorificar o nome dEle. Isto que é esperar no Senhor. Muitas vezes, isso e confiar também. E quem confia no Senhor, vencerá todas as suas lutas. Dessa terra, provações, porque você terá um Deus que te protege e te guardará. E também, aonde que a gente vai achar essa força de esperar no Senhor? Primeira coisa que a gente temos é aceitar. E a segunda, obedecer. E a outra, guardar os seus mandamentos. Amém. E a gente tendo essas coisas em mente e no coração, tudo vai dar certo. É onde que Deus vai realizar. Que a gente vai falar hoje em dia, tanto que todo mundo passa por tribulação. Temos hoje em dia essa pandemia que acabou com a nossa nação, né? Que a gente busca pessoas passando necessidade, e tantas coisas, se não for em Deus. Mas esse esperar não é só sentar, ficar esperando, tem de buscar, estar junto com Ele, que Ele pode estar com os outros, que vai dar a vitória para nós. E Deus está prometendo e cuida de nós, seja em qual fase estivermos. Ele nos dará a força necessária para vencer o desafio que pode aparecer em nossa caminhada cristã. Apenas aprenda a esperar nele. E que Deus também possa nos abençoar. Vamos fazer uns minutinhos de oração, de silêncio, uma oração silenciosa. Que Deus possa nos abençoar, entregar e pedir o perdão dos nossos pecados. Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, é com grande prazer nesse momento que te entrego a nossa vida, Senhor. E tudo que nós precisamos é te louvar e te agradecer por tudo, Senhor. O Senhor nos dá, o Senhor nos protege. Que nessa caminhada aqui na terra são difíceis, mas estando com o Senhor, eu sei que é fácil. E o Senhor vai nos livrar de todos os males, Senhor. Podamos te louvar, te agradecer, estar junto a ti, Senhor. Amém. Venhas nos proteger. Venha cuidar de cada um que necessita. O Senhor sabe o coração de cada um, que pode iluminar, Senhor. As pessoas que estão em casa também, o Senhor olha por eles, Senhor, e abençoa cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um, que todos podem confiar verdadeiramente em Ti, de coração, que um dia pode estar na Sua glória, Senhor. Assim eu oro e peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora passar para a equipe de música. No primeiro cântico, quem vem preparado para dízimo e oferta, tem a oportunidade para devolver. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé para a gente poder adorar o Senhor. Nós vamos cantar uma música que é muito conhecida dos irmãos. Fala que Deus é soberano.
servimos, esse Deus também, Ele se apresenta como sendo o Rei das Nações. Queria te convidar para você louvar com muita alegria também esse hino. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Seja o Senhor. Esse último cântico que nós vamos cantar, eu sei que muitos dos irmãos conhecem, mas não vi ele sendo cantado muitas vezes aqui na igreja presbiteriana Jardim Novo Mundo. Eu sei que é conhecido de muitos. Se você sabe, nos acompanhe. Se a gente errar, você nos auxilie, tá bom? Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Sei que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus domina o trono do universo.
somente a Deus. Amém, Senhor. Pai, recebe nossa adoração nessa noite e enche o nosso coração da alegria, Senhor Deus, de poder tributar louvores e ações de graças ao Senhor, porque Tu és Deus soberano, Tu és Deus que nos ama profundamente, que nos chamou, que nos salvou, que cuida diariamente de nós e que diariamente, Senhor Deus, revela o Teu grande amor por nós. Que nós nessa noite sejamos cheios, ó Senhor Deus, dessa gratidão pelo Senhor, e que os nossos lábios, ó Senhor Deus, que entoam cânticos, mesmo que ainda, Senhor Deus, de maneira imperfeita e desqualificada, mas Pai, recebe, porque é fruto de corações que reconhecem a Tua glória, a Tua grandeza e a dependência que temos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que mais uma vez a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, mais uma vez clamando, pedindo pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos alimente e fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou chamar as crianças e os professores também, o pastor também, nosso querido. Pedir que a Zezé ora também para a vida do pastor e das crianças, também para nós. Boa noite, meus irmãos, graça e paz para todos. Sejam muito bem-vindos na casa do Senhor, para a gente poder mais uma vez aqui, além de adorar, além de clamar pela misericórdia dEle mais uma vez, além de nos alegrar de termos a possibilidade de estar na presença dEle, para a gente também ser orientado pela palavra dEle, num dia tão importante como o dia de hoje, né? O dia que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, que é um marco na história do cristianismo, porque Martinho Lutero rompe com a estrutura da antiga Igreja Católica Romana, por conta de algumas coisas que a igreja professava e ensinava, que eram um evangelho distorcido, que não tinha muito a ver com aquilo que a Bíblia falava, né? Uma das questões, né, que é que alimenta a ruptura de Martinho Lutero com a Igreja Católica, são o próprio cânon bíblico, né? Os livros que formam a Bíblia, né? Ele entendia que aqueles livros que são chamados livros apócrifos, ou os livros que estão lá na Bíblia Católica, mas que não fazem parte da nossa Bíblia protestante, ele argumentava o fato de que
alguns ensinamentos que estavam ali naqueles livros apócrifos eram contrários àqueles que estavam escritos nos textos bíblicos, que os próprios judeus entendiam que era de fato palavra de Deus. Então isso acontece o cisma, e surge então o lema da Reforma Protestante, que é reforma reformando diariamente, ou reforma e continuando a reformar. E é exatamente isso que a gente faz todas as vezes que a gente entra para a igreja para louvar e adorar ao Senhor e parar um tempo diante da Bíblia, da Palavra Santa de Deus, para que ela nos restaure, para que ela nos reforme. Literalmente, todas as vezes que a gente abre as Escrituras, a gente está sendo reformado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje vamos fazer isso mais uma vez. Vamos fazer isso mais uma vez, em especial lendo o texto de Romanos, capítulo 14. Lembrem-se que, inclusive, Martinho Lutero, ele começa a pensar e a se organizar para romper com a Igreja Católica exatamente fazendo a leitura de Romanos. Romanos capítulo 14 é o texto que nós vamos meditar hoje. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Romanos 14, do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor diz assim: todos encontraram, meus irmãos? Amém? Amém. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos, ou melhor, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu clamo pela Tua misericórdia nessa noite, para que o Senhor nos ensine de fato, ó Pai, aquilo que vem da Sua palavra, para que a gente aprenda com cada detalhe escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Se nós de fato entendemos que a Bíblia é a palavra do Senhor, e por isso não podemos acrescentar nem um tio sequer, e nem mesmo retirar nem uma vírgula sequer da Tua palavra, nós entendemos que o apóstolo Paulo tem algo para nos ensinar de muito importante aqui. Que o Senhor então nos mostre, nos revele o que é. E que apesar das minhas fraquezas, Senhor Deus, e da minha falta de perspicácia ou falta de sagacidade para explicar, que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, eu seja conduzido pelo Senhor, para trazer um esclarecimento da parte do Senhor para a Igreja Santa do Senhor. Que sejamos mais uma vez instruídos pela Tua palavra, e que tudo aquilo que não procede do Senhor caia por terra, para que todo o nosso coração esteja
centrado, ó Pai, na Sua palavra e naquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Essa é a nossa oração, Senhor. Fazemos ela em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, Jesus Cristo tinha uma máxima que ele dizia que iria nos identificar como cristãos. Ele fala, na verdade são duas máximas, né? Que é o amor. Na verdade uma, mas que eu vou te explicar que ela pode ter um desdobramento duplo. Jesus dizia, sereis conhecidos como os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Amor. Mas Jesus também disse em João capítulo 14 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nesse sentido, eu queria que os irmãos entendessem que toda a vida do cristão, ela precisa estar sendo alimentada por essa palavra tão poderosa, mesmo sendo tão pequena, que é a palavra amor. Você precisa amar o Senhor para viver em obediência a Ele, mas você também precisa amar ao seu irmão para que você não seja uma pedra de tropeço para ele. Quando o apóstolo Paulo começa essa parte da carta aos Romanos, falando de que tudo aquilo que Cristo fez na cruz traz uma transformação para a vida da gente, ele faz isso logo a partir do capítulo 12. Ele inclusive fala que agora, depois de Cristo ter entrado no nosso coração, a gente precisa renovar a nossa maneira de pensar. Agora não somos mais nós quem pensamos, mas Cristo, por meio de nós, nos conduz a uma nova maneira de pensar, uma nova compreensão da vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala que, ele começa dizendo assim: eu não quero que os irmãos sejam ignorantes no que diz respeito à morte, para que vocês não fiquem tristes em demasia como vivem os gentios. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, depois que Cristo entra no coração da gente e Ele abre os nossos olhos para o que de fato é a vida, a gente não se entristece indemasiadamente, ou como se entristece um gentio ou alguém que não tem Cristo, quando a morte bate na porta da casa dele. Porque ele compreende que a morte agora, ela é uma consequência do pecado, mas ela não consegue vencer o Cristo que venceu a morte. Então, portanto, a gente se entristece com a morte de alguém muito querido, a gente fica entristecido, compadecido, a gente enfrenta o luto, a gente chora. Há alguns questionamentos, inclusive, diante de Deus, mas a gente não sofre como os gentios que não têm esperança, porque a gente sabe que aquele que morreu, se morreu em Cristo, está guardado em Deus. É Cristo mudando nossa maneira de pensar. O amor de Deus derramado nos nossos corações, ele também muda a nossa maneira de amar. É isso que a gente precisa aprender, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 14, por mais que não apareça a palavra amor aqui, ele está falando de amor entre irmãos de igreja, inclusive. Ele está falando de uma crise que pode se instaurar dentro da igreja, porque igreja é lugar de pessoas diferentes, em diferentes níveis de maturidade cristã, com diferentes níveis de pensamento ou de perspectivas sobre a vida, que estão sendo restauradas para começar a enxergar o mundo como Cristo enxerga. Mas não está todo mundo num nível uniforme. Tem pessoas, como diz o texto do apóstolo Paulo, que vão discernir entre um dia e outro. O que ele está querendo mostrar para a gente aqui? É que tem gente que vai falar assim, não, nesse dia eu não pratico tal coisa. E tem gente que não está nem aí, todo dia é dia. Como lidar com essas pessoas que estão em contato, em comunhão uns com os outros na igreja, mas pensam tão diferente assim? O segredo é amor. O segredo é amar. Então Deus começa a descortinar o que é o verdadeiro amor por meio de Cristo e de como Ele nos amou. E tem uma frase do C.S. Lewis, do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Muito obrigado, meu irmão.
que resume muito bem o sentido da expressão ser cristão. Preste atenção no que ele diz. Para quem não conhece, C.S. Lewis é o autor daquelas crônicas de Nárnia, né? Daqueles filmes que a grande verdade é que ele usa da ficção para falar das escrituras. É muito bonito os livros e também o filme, né? Que foi construído por meio dos seus livros. O que ele fala sobre a expressão ser cristão? Perceba. É por isso que o cristão se encontra numa situação diferente das outras pessoas que tentam ser boas. Estas esperam ser boas para agradar a Deus quando nele acreditam. Ou caso não acreditem, esperam pelo menos receber a aprovação dos homens bons. Já o cristão pensa que todo bem que faz advém da vida de Cristo que o anima interiormente. Não pensa que Deus nos amará mais por sermos bons, mas que Deus nos fará bons porque nos amou primeiro. Do mesmo modo que o teto de uma estufa irradia, ou melhor, do mesmo modo que o teto de uma estufa não atrai a luz do sol por ser brilhante, mas brilha porque o sol irradia sobre ele. Gostaria de deixar bem claro que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está dentro deles, não se referem simplesmente a algo mental ou moral. Quando dizem que estão em Cristo ou que Cristo está neles, não é uma mera maneira de dizer que estão pensando em Cristo ou tentando imitá-lo. Querem dizer que Cristo opera de fato através deles, que a massa dos cristãos é o organismo físico pelo qual Cristo age, que nós somos seus dedos e músculos, as células do seu corpo. C.S. Lewis. Perceba que ele mostra para a gente que ser cristão está muito para além do que imitar a Cristo, mas é permitir com que Cristo seja Cristo em nós, é mudar completamente quem é a nossa essência, de maneira que a gente não consegue mais enxergar nós mesmos, mas Cristo habitando em nós. Isso é ser nova criatura. E isso tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque a gente só vai conseguir lidar com as nossas diferenças como irmãos de igreja quando Cristo estiver agindo por meio de nós. Caso contrário, a gente vai continuar discutindo, ou brigando, ou tratando mal o irmão, porque ele foi numa festa de final de ano e dançou um forró com a sua esposa. Ou então porque a irmã faz aula de pilates ou de yoga. Ou então porque você passou na porta de não sei aonde e viu o irmão, vestindo uma roupa, uma camiseta com a caveira desenhada. O que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto é exatamente isso, de que a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, tendo por base o amor. No encontro passado, nós meditamos em Romanos 13, 8, 14, e a gente viu Paulo falando que nós não devemos nada, ou não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Mas o apóstolo Paulo não fala isso para você falar assim, não, Paulo disse que eu posso ficar devendo amor, então não vou amar as pessoas. Não é isso não, é porque o amor de Cristo é tão glorioso e o padrão de amar o próximo precisa ser o padrão de Cristo, que a gente nunca vai conseguir satisfazer esse padrão. Mas é para a gente continuar tentando. Para a gente continuar tentando. Assim como a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo, e a gente sabe que a gente começa muito bem o dia, Senhor, glória a Deus, e Pai, vai tudo bem, dá uns 4, 5 passos, dá um chute na quina da cama, já vem aquele ligeiro palavrão na cabeça, já era, já deixamos de ser santo. Mas a Bíblia continua te dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Não é porque você não dá conta que você não deve fazer. Da mesma forma o amor, eu não consigo amar como Cristo. Então talvez a boa estratégia seria que você deixasse de se esforçar para amar, mas permitisse que o amor de Cristo te inundasse a ponto de você conseguir
deixar com que Cristo ame por meio de você, ou que você ame por meio de Cristo. O apóstolo Paulo começa a tratar da igreja aqui. Até então a carta é bastante teológica, fala de Romanos capítulo 6, né? De Cristo sendo o nosso substituto na cruz, e que a gente foi batizado na morte dele. Paulo fala coisas de teologia tão profunda, mas agora é prática. Se Cristo de fato ocupou o seu lugar lá na cruz, e se você crê nele, então, ame seu irmão. Tolere aquele irmão que fica sempre falando que você não é tão crente assim, porque você faz isso, porque você joga bola, porque você vai no estádio. Você vai precisar tolerá-lo em amor. E da mesma forma, você que já sabe em Cristo Jesus que você é livre para fazer essas coisas, você precisa também cuidar daquele que ainda não é tão maduro assim, e fica dizendo que essas coisas não devem ser feitas. Você também precisa amá-lo, e por várias vezes em amor, você vai ter que se abster de fazer uma coisa que você tem convicção que você pode, só por amor a ele. Eu lembro uma vez de ter aconselhado um casal, que o marido gostava de tomar uma cervejinha no final do dia, numa sexta-feira, né? E aí eu fui lá, e aí ele me apertou, né? Ele falou assim: pastor, então me prova que beber é pecado. Eu falei: não tem jeito, não tem na Bíblia que fala isso. Fala que você não pode embriagar. Mas eu disse para ele: você está vendo tanto que a sua esposa está insatisfeita de você estar bebendo todas as sextas-feiras? Você não é capaz de abandonar isso por amor a ela? Então você está em pecado, por conforme Romanos, ou melhor, Efésios capítulo 5, que fala que você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Seu pecado não é beber, não, é porque você não consegue amar ela o bastante para você parar de beber. A bebida te possuiu. Você casou com a bebida. Esse foi o problema. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é que vão ter diferenças de pensamentos. E a maneira que a gente vai lidar com isso precisa ser o amor. Caso contrário, a gente vai dançar. A gente não vai conseguir ser corpo. A gente não vai conseguir ser o organismo vivo chamado de igreja para ser luz na vida dos perdidos. Se a gente não consegue amar nós aqui, que estamos em transformação, você imagina se a gente vai conseguir amar aquele lá, que está totalmente perdido e sem Deus para lhe auxiliar. Resumindo, então, o cristianismo é uma relação de amor e servidão a Deus e ao próximo. Paulo, em Romanos 14, ele continua falando sobre amor que caracteriza a vida dos cristãos, porém agora Paulo volta os seus olhos para os irmãos da igreja. Paulo, que antes tinha falado que devemos amar a todos os necessitados que nos tocam, agora ele fala do amor entre os irmãos de igreja, do companheiro de igreja, do povo de Cristo, do corpo, dos membros do corpo de Cristo. E nesse texto, então, Paulo deixa muito claro que a igreja pode deixar de amar por causa de julgamentos imaturos e liberdade desprovida de amor. Deixa eu tentar te explicar isso para a gente começar a expor o texto de uma maneira bem clara e sucinta. Aqueles que faziam divisão entre dias e outros dias, eu preciso que você entenda que isso era uma prática dos judeus que, seguindo o calendário judaico, entendia que certo dia não poderia praticar um lazer, por exemplo. E eles tentavam fazer com que essa lei vigorasse dentro da igreja. Mas tinha um pessoal que já conhecia e caminhava com Cristo há um tempo e entendia que Jesus tinha ensinado que o dia foi criado para o homem, e não o homem para ser escravo do dia. Que todas as coisas poderiam ser usadas, quando usadas de maneira equilibrada.
O problema é que aquele que fazia discrição ou dividir entre um dia e outro, tentava impor sobre a igreja uma lei que não era oriunda de Deus, e ele julgava aqueles que não faziam como eles. E aquele que entendia que era livre para fazer todas as coisas, tratava esse que fazia separação das coisas com desprezo, dizendo assim: ah, mas como é infantil. E o outro dizia: esse não é crente. Olha o que ele faz. Vocês conseguem perceber isso? O quanto que isso pode ser prejudicial para a igreja? E o apóstolo Paulo vai então nos ensinar algumas coisas, e eu queria meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: é preciso amar o fraco e fazer de tudo para que ele se torne forte. Sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vejamos então o que o apóstolo Paulo nos ensina nessa noite sobre os irmãos de igreja e a relação entre eles. A primeira lição que a gente aprende é: o amor gera acolhimento e dissipa o julgamento. Você lê novamente os primeiros versos, você vai perceber isso. Até o verso 5. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e outro, entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E como eu já disse anteriormente, o amor é que identifica e caracteriza o cristão, mas não como alguém que obedece uma regra que lhe obrigue a amar, porque se você é obrigado a amar, não é mais de boa vontade. Você consegue entender isso? Mas com o amor de Deus operando em nós, que vai nos levar à prática de amor. Jesus Cristo sempre lutou pela comunhão da igreja, inclusive ele ora em João capítulo 17, pedindo para que a igreja seja um com ele, assim como ele é um com o Pai. Ele está falando de uma unidade. Jesus faz a oração pedindo para que a igreja funcione em unidade. Assim como Cristo é um com o Pai, nós precisamos ser um com os irmãos. E o segredo para que isso aconteça, é praticar o acolhimento. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo: acolhei o que é débil. E a palavra débil aqui, meus irmãos, não quer dizer que é falta de inteligência, não. A palavra, inclusive, significa uma fraqueza que é momentânea, como se você tivesse um pouco anêmico. Vai recuperar, é só alimentar direitinho que vai ficar forte. Essa é a ideia do texto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se você é maduro na fé e entende que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém, mas que você está vendo que tem um fraco na fé que ainda fala assim: eu não posso tocar nisso, eu não posso comer aquilo, essa comida ela é sacrificada a um santo, né? Eu já até falei aqui hoje pela manhã, né, de uma pessoa que eu conheci, que dizia que nunca comeu um acarajé, porque toda acarajé é sacrificada a ídolos. E eu dizia que perdeu uma boa oportunidade de comer uma coisa muito boa, né? Porque só existe um Deus. O Deus que talvez possa ter sido consagrado esse acarajé, nada mais do que um pedaço de pau, que tem mão não toca, tem ouvido não ouve, tem boca e não fala. Só existe um Deus verdadeiro sobre a terra. Perda de tempo ficar tratando as coisas dessa forma. Mas, no entanto, é preciso acolher o fraco na fé. É preciso praticar esse acolhimento, trazer para perto, suportá-lo em amor, estar com ele em amor. E note que o apóstolo Paulo, ele deixa claro no texto que a exortação é para os maduros, é para os fortes, é para você que entende
e que você já compreendeu a verdade do Evangelho, que você sabe que Jesus Cristo nunca disse que você não pode isso, que você não pode aquilo. O apóstolo Paulo chega lá na igreja de Corinto, né? Tem um debate exatamente sobre isso. O pessoal fala que não pode comer carne sacrificada. Naquela época, né, tinha as carnes que eram sacrificadas nos templos pagãos, que não fazia parte nem dos judeus e nem dos cristãos. E aí essa carne que não era usada lá no sacrifício era trago para o mercado popular e era vendida. E muito provavelmente elas tinham ali uma marquinha, né, como se fosse uma carne de segunda. E os cristãos começaram a comprar dessa carne, porque entenderam que Jesus Cristo os libertou, e fazer o uso dela. Mas tinha gente que tinha se convertido ao cristianismo, muito provavelmente vindo do judaísmo, que dizia: não pode comer essa carne foi sacrificada. O apóstolo Paulo fala: se algum dos irmãos fracos na fé começarem a questionar vocês, então não coma. É melhor se abster por amor ao irmão do que fazer o irmão fraco na fé tropeçar. A exortação é para os maduros. Você conhece, você sabe que você é livre. Então, primeira coisa, você tem que mostrar a sua liberdade amando aquele que ainda faz distinção entre um dia e outro. E eu, quando leio esse texto, eu sou tocado profundamente, porque por muitos anos eu adotei a postura de ser um asceta, um abstêmio, porque eu achava que assim eu alcançaria o favor de Deus. E eu me lembro como na igreja que eu frequentava tinha um homem que ele não trocava 3 palavras comigo se a terceira palavra não fosse cerveja. Ele falava: vou fazer um churrasco, Wagner, vou te convidar, lá vai ter cerveja. 3 palavras, a terceira tinha que ser cerveja. Exatamente porque ele sabia que eu tinha tomado a postura de não beber, de não ingerir. E teve um tempo que eu compartilhei com um outro amigo seminarista da igreja, que eu falei: cara, eu não suporto mais o irmão. O irmão só conversa comigo nesse assunto, nós não conseguimos travar um diálogo que seja proveitoso, porque tudo para ele tem que expor a minha opção e tentando me ridicularizar. O que estava acontecendo era Romanos capítulo 14, só porque sem a orientação de que o maduro na fé, que entende que pode beber com controle, pode, sem problema algum. O que vocês acham que os apóstolos bebiam? O que vocês acham que o apóstolo Paulo falou para Timóteo beber, quando ele fala assim: toma um pouco de vinho para que melhore os seus desconfortos gastrointestinais? É ignorância pensar que ele estava bebendo um Gatorade. Era vinho, meus irmãos. O problema não está no vinho em si, o problema está no quanto o homem deposita alegria nessas coisas, ou enquanto o homem é dominado por essas coisas. O irmão não conseguia, nós não conseguimos conversar a não ser para ele me expor e tentar me ridicularizar na opinião que eu tinha tomado. Naquele tempo eu ainda era muito pueril na minha fé, concordo. Ainda estava sendo conduzido como se fosse um próprio judeu do Antigo Testamento, que não tocava em cadáveres, porque achava que ia ficar impuro. Animal morto tinha que fazer volta. Ou então não pentear o cabelo no dia de sábado, porque isso poderia ser entendido como trabalho. No sábado a gente não trabalha, é o dia do Senhor. Tudo bem que na minha ignorância eu estava sim sendo conduzido por esse pensamento equivocado das Escrituras. Mas o irmão, como era maduro, deveria me tratar com amor. E eu posso estar emitindo um julgamento, graças a Deus, esse irmão inclusive, nós temos uma ótima relação, ele tem um monte de filhos, e inclusive na feijoada, para a gente trocar os pisos dessa igreja aqui, ele foi um dos maiores ofertantes.
nos resolvemos. Eu cresci na compreensão de que sou livre para fazer, inclusive sou livre para dizer que não vou beber. Mas houve amadurecimento de ambas as partes. Hoje em dia, quando a gente conversa, a terceira palavra não é mais bebida alcoólica. Mas eu quero que você entenda que por vezes pessoas vão tentar dizer que são mais crentes que você, porque elas não tocam em tal coisa, porque elas não usam calça, só saia, porque elas não cortam cabelo. E isso é uma má compreensão das Escrituras, e você que é maduro na fé, você precisa acolher o irmão com amor. Primeira ordem do apóstolo Paulo. Primeira ordem é: acolhei o irmão, praticai o acolhimento. Você que é maduro na fé, você precisa acolher com amor esse fraco, esse débil. O outro segredo: não valorizar demais as diferenças. O apóstolo Paulo fala: acolhe, mas não para discutir sobre pensamentos diferentes que vocês têm. Era isso que o irmão fazia. Toda vez que a gente se ajuntava, ele queria impor sobre mim o que ele pensava, e eu, em contrapartida, não me dobrava diante do argumento dele. E a gente ficava discutindo. Sempre, ao ponto de, sinceramente, eu falei: cara, não vou conversar mais com esse irmão, não dou conta mais. Não tenho estômago para ficar suportando esse tipo de conversa. Não consegui entender o que estava acontecendo. A gente precisava se acertar em amor. Essa é a grande verdade. Não valorize as diferenças. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Mas Paulo diz: cada um tem a sua opinião definida em sua própria mente. É uma opinião sua. Faz parte da fé que você tem. Não tente impô-la sobre os outros, mesmo porque isso não é mandamento. Quando a igreja cristã, o começo da igreja cristã, quando ela começa a experimentar dessa grande conversão de outros povos, de outras culturas e de outras religiosidades, que começam a se converter ao cristianismo, começa a ter essas crises, porque até então, quem andava com Cristo eram os discípulos, né? E aqueles que o seguiam, aprenderam com Cristo, estava tudo sossegado. O pessoal sabia, né? Que Cristo ia em festa de casamento, não é? Que Cristo, inclusive Cristo, em alguns aspectos, ele até, não que ele desobedecia a lei judaica, né? Mas ele ia além da lei judaica. Quando ele tocava, por exemplo, no leproso, a lei dizia que não era para você tocar no leproso. Se você tocasse no leproso, você tinha que correr para casa, ficar em isolamento social, até que se manifestasse alguma coisa. Se não manifestasse nada, você tinha que ir até o sacerdote no templo, oferecer uma oferta. O sacerdote ia te examinar para ver se não tinha nenhuma lepra mesmo, e o sacerdote ia te declarar limpo. Aí beleza, volta para o convívio social. Jesus Cristo toca leproso, mulher de fluxo de sangue, tudo aquilo que era considerado como impuro, Jesus fazia. Mas quando a igreja começa a experimentar desses problemas, eu queria até que você abrisse em Atos capítulo 15. Perceba como que a igreja é prudente. O que está acontecendo em Atos capítulo 15, né? Em final dos evangelhos é Jesus ressurreto, e ele dá a missão para os seus discípulos: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Depois Jesus é levado aos céus, e a igreja começa a florescer na ordem que Jesus Cristo deu. Começam a anunciar o evangelho, muitas pessoas começam a
aglomerar ou se ajuntar à igreja de Cristo, se tornam cristãos, são batizados, professam a fé em Cristo Jesus e são recebidos então no corpo da igreja. Agora veja o que está acontecendo em Atos capítulo 15, leia o verso 5 comigo, olha aí, verso 5: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O que está acontecendo? Judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estão olhando para gentios, outros povos que tinham se convertido ao cristianismo e estão dizendo assim: nós temos que fazer todos eles se circuncidarem. A igreja, os líderes da igreja olham para isso e falam assim: opa, não é por aí. Se a gente crê que a salvação é por meio da fé somente em Cristo Jesus, para que a gente vai forçar eles a se circuncidarem? Não faz sentido. Continue, verso 10 e o verso 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Eles estão dizendo: para que a gente vai pôr esse jugo sobre esses homens? Sendo que a gente sabe que a salvação é pela graça e não é pela circuncisão. Para que obrigá-los a fazer isso? É o débil na fé dizendo: você não é crente, você joga bola. Você não é crente, eu escutei a música do cantor fulano de tal tocando lá na sua casa. Continue, 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas, ou melhor, das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Agora a igreja falou o seguinte: não é necessário circuncisão, mas tem algumas coisas que não convém mais aos gentios praticarem. O seu envolvimento com ídolos, por exemplo. Se você crê em Jesus, para que você vai lá sacrificar alguma coisa a um ídolo? Se você quer que Jesus é o seu salvador, para que consultar uma cartomante? Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, para que, sei lá, consultar o horóscopo? Se Deus determinou todas as coisas, para que ir buscar informações em outras? E aí as relações sexuais ilícitas, né? Porque o próprio cristianismo estabelece a aliança de casamento como uma aliança de fidelidade. O que Deus uniu, não separe o homem. Isso os gentios tinham que se adequar, de fato, uma moralidade cristã, mas não é uma lei que precisa ser imposta a todos. Não era dessa forma. O cristão, como eu já disse no nosso sermão passado, ele não vai adulterar porque ele ama a sua esposa e ele ama a família. Ele não vai roubar porque ele ama o seu próximo e se alega com as conquistas deles, ao invés de ficar desejando as coisas do outro. Ele não vai dar falso testemunho do outro porque ele entende que o outro tem a imagem e semelhança de Deus. Os 10 mandamentos estão todos eles alicerçados no amor a Deus e no seu amor ao próximo. Tem uma citação aqui do R.C. Sproul. Ele fala o seguinte: alguns da igreja primitiva estavam convencidos de que o vegetarianismo era o caminho correto a seguir. Criam que a envergadura espiritual de uma pessoa era medida simplesmente pelo fato de não comer carne sacrificada a ídolos, mas por se abster de comer qualquer tipo de carne. Os vegetarianos pensavam que por tais restrições os elevaria a um nível espiritual mais alto. Esses vegetarianos são
os que Paulo descreve como os irmãos mais fracos. Eles não entendiam a plenitude do conceito bíblico de liberdade cristã, estavam presos aos princípios elementares do não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toquei naquilo outro. Pensavam estar sendo piedosos, quando na verdade estavam sendo infantis e imaturos em seu raciocínio. A dieta judaica criando uma divisão na igreja, mas eu volto a dizer para os irmãos, a exortação de Paulo não é para os fracos, são para os fortes. Suporte o irmão, em amor, até que ele experimente de um crescimento no qual ele possa aprender a desfrutar da liberdade que ele tem em Cristo Jesus. Um outro segredo é não desprezar e nem julgar, né? O apóstolo Paulo fala disso. Aquele que não come, ou melhor, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue, porque é isso que costuma acontecer quando a gente valoriza as nossas diferenças. Aquele que diz não toque nisso ou não toque naquilo outro, ele vai sempre olhar para o que toca e que come e vai dizer: não é crente, julgamento. E o maduro que entende, que experimenta a sua liberdade cristã de maneira consciente, viu, meus irmãos? Estou querendo dizer aqui, por exemplo, né, que o que entendeu sua liberdade em Cristo pode sair por aí tocando terror e fazendo todas as coisas ruins. Tem coisas amorais que, hora alguma, por exemplo, as relações sexuais ilegais aqui, né, que a própria igreja estabelece para que os gentios não pratiquem mais. Ou então você acha que essa liberdade cristã te dá liberdade para você, por exemplo, fazer o uso de uma substância entorpecente de maneira desregrada, ou que não seja para um tratamento, né? Não estou falando disso não. Inclusive é crime, né? Vai dar um péssimo testemunho como cristão se você estiver lá dentro de uma cadeia, se você for parar lá. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo está falando que tem coisas que não faz sentido a gente ficar discutindo se eu toco, se eu pego, se eu como ou não. Não desprezes e nem julgues o seu irmão. Uma segunda coisa que Paulo nos ensina aqui: ninguém tem licença para ferir a consciência do próximo. Verso 4 ao verso 8. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, ou melhor, não come e dá graças a Deus. E aí o capítulo 7, ele começa a falar do Senhor, o verso 7, ele começa a falar do senhorio de Cristo. Então Paulo traz à tona aqui a imagem de um servo. Ele fala assim: quem és tu para julgar o servo do Senhor? Ou seja, quem és tu para julgar o empregado que não é seu? Como que você pode fazer isso? Como que você pode olhar para o seu irmão que experimenta da liberdade cristã que ele tem, faz aula de body pump, de jam, de ritmos, de forró na academia, e ele se diverte, e ele está saudável, e normalmente aqueles que dizem que isso é pecado estão cada vez mais se matando na Coca-Cola, na rosca com leite condensado e todas essas coisas, né? A ilustração de Paulo é simples, meus irmãos, é nítida. Ele fala assim: quem és tu para julgar o servo de outra pessoa? Não serve a você, ele está servindo a outro. Se tem alguém que pode julgar, é quem? É o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo termina o texto dizendo: todo mundo vai prestar conta diante de mim. Ok? Exatamente para que a gente entenda isso, que a gente não deve ficar julgando o servo que é de outro.
Cada um de nós vamos prestar contas. E tem uma coisa que é muito interessante. Esses dias eu estava dando uma aula na escola, e o menino, só para desviar a atenção da aula mesmo, né? Ele perguntou assim: e se eu quiser pôr o nome do meu filho de Lúcifer? E eu já falei assim: só de você ter me feito essa pergunta já demonstra que você mesmo não quer fazer isso. Você está me consultando. Aquele que não tem a liberdade cristã de fazer as coisas sem se sentir pesaroso, não pergunta nada para ninguém. Mas eu disse para ele, falei, tudo bem, se você acha bonito o nome, ponha o nome e sofra as consequências de tudo que esse nome representa. Mas se na sua consciência já paira uma dúvida, eu devo ou não fazer isso, já é sinal de que você não deve fazer. Você não alcançou essa maturidade ainda. Sabe o homem que não pratica as coisas que condena. A Bíblia diz isso. Se na sua mente já começou a ter será que eu posso, não posso? Opa, já para por aí, já não deve fazer, porque você não tem já bem definido na sua própria mente se você pode ou não. Quem sabe você possa esperar algum tempo até que você encontre maturidade o bastante para lidar com isso. Mas ninguém tem licença para ferir a consciência do próximo. Quando o apóstolo Paulo fala dessas coisas, quem é você para julgar o servo do outro? Se ele está de pé ou se ele cai, ele está porque é o Senhor que o sustenta. O apóstolo Paulo usa a imagem de um servo. Cara, se ele faz ou se ele não faz, ele está de pé, não é por conta, inclusive não é por conta do que ele faz, mas é por conta da força do seu Senhor. E ele continua dizendo, um faz diferença entre dia e outro julga iguais todas as coisas, cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. E o verso 6 é aqui para elucidar tudo isso, ele fala, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Tem muita gente muito bem intencionada, quando fala assim, tal dia da semana eu não gosto. Eu, por exemplo, né? Não que eu esteja me confessando como um judaizante aqui, mas o domingo para mim é um dia que eu gosto de ficar quieto. Não é porque eu acho que eu vou atrair a atenção do Senhor, é por conta de toda a demanda que eu tenho no domingo como um oficial da igreja. Minha cabeça precisa estar boa, para mim conseguir ensinar os irmãos e argumentar da maneira correta, trazer ilustrações que sejam proveitosas. Então não adianta me convidar no domingo para correr de kart, ou para, sei lá, ir assistir uma partida de futebol, não vou conseguir fazer isso. Agora, se for um outro dia da semana, tudo ok, vamos embora. Nesse sentido, eu faço diferença entre um dia e outro, mas eu não posso também olhar para o meu irmão que vai para o campo de futebol no domingo e achar que ele é menos crente do que eu, porque o Senhor dele é outro, não sou eu. Isso é uma coisa que eu tenho bem definida na minha mente, e o irmão tem definido na mente dele. Não tenho licença para ferir a liberdade de nenhuma outra pessoa. Mais uma vez, vou citar aqui uma parte do Sproul. Ele fala o seguinte: o foco é que se somos servos de Cristo, devemos desprezar os outros servos de nosso Senhor? Se um servo é aceitável para Jesus, como podemos não considerá-lo aceitável para nós? A analogia é simples. Se o irmão mais fraco tem dúvida, para o Senhor a tem. Se o irmão mais forte tem sua liberdade, para o Senhor a tem. Ambos estão diante do Senhor. Se isso não for um legalismo, farisaísmo, né? Daquelas pessoas que tentam se apresentar como santas e se promover nesse ato, não tem nada de errado em ter o irmão que faça diferença entre um dia e outro.
prestamos conta somente ao nosso Senhor. A parte B do verso 4 fala disso. Para o Senhor, ou melhor, ou o seu próprio Senhor, é que te põe de pé ou te sustenta. Um outro ponto ainda que a gente pode explorar aqui é que cada um tem a sua própria consciência, verso 5. Cada um tem a sua consciência. O que às vezes a gente precisa lembrar os irmãos, principalmente quando a gente é oficial da igreja, que alguns irmãos vêm consultar a gente em alguns aspectos, a gente precisa às vezes é descortinar o irmão, para que ele compreenda que ele não tem tanta consciência assim do que ele tem feito. Foi como eu disse para vocês no caso do casal, que a mulher estava muito insatisfeita porque ele bebia, e ele não conseguia entender que a liberdade cristã dele estava trazendo prejuízo para o casamento. Então deixou de ser liberdade, começou a ser prejuízo. Mas cada um tem a sua própria consciência. A violação da consciência de uma pessoa, mesmo que se trate de uma consciência mal informada, é um problema sério. E isso não significa que devemos voltar atrás e permitir que o nosso irmão mais fraco faça de seus escrúpulos uma lei para a igreja. Caminhamos numa linha muito tênue. O irmão mais fraco não deve destruir a liberdade de toda a igreja. Ao mesmo tempo, podemos abrir mão da nossa liberdade por um tempo em consideração ao nosso irmão mais fraco. Paulo está se opondo a um espírito de arrogância que nos leva a insistir em nosso direito de fazer o que desejamos a todo custo. Essa é uma abordagem errada. O irmão mais forte deve estar disposto a abrir mão da sua força pelo bem do irmão mais fraco, mas a igreja não deve jamais permitir que o mais fraco estabeleça a sua fraqueza como lei para a comunidade cristã. A gente vai ter que lidar com amor. Essa vai ser a estratégia para a gente conseguir acolher o mais fraco, mas também não se tornar aqueles que recebem a lei do mais fraco como se fosse a lei que Deus estabeleceu. Porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Terceira e última lição que o apóstolo Paulo nos dá: nós somos propriedade de Cristo. Veja se faz sentido para você, na sua mente, na argumentação do apóstolo Paulo. Ele está falando: o mais forte ame o mais fraco. E pare com essa rixa, porque ambos estão tentando expressar a sua adoração a Deus. Tudo bem que um de uma maneira um pouco equivocada e o outro não pode tratá-lo sem amor porque ele está equivocado. Pelo contrário, por vezes você vai ter que se abster de algumas coisas por amor a ele. E o apóstolo Paulo termina dizendo: ambos, tanto fraco como forte, foram comprados por Cristo. Mais uma boa razão para você amar o seu irmão, seja ele maduro ou imaturo na fé. Então, nesse ponto aqui, eu queria destacar só 3 coisas. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Se você ler o texto, verso 7, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Verso 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morreremos. Ou melhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Perceba como que uma visão cristocêntrica da vida traz consolo, inclusive, para aqueles que estão enlutados. Cristo é Senhor tanto de vivos como de mortos. Aquele que morreu estando em Cristo, fique sossegado, está num lugar bem melhor do que o nosso. Não se entristeça. Ou melhor, comedidamente. Aprecie a tristeza com moderação, porque em Cristo há esperança. Ele é Deus de vivos e de mortos.
Segunda coisa a se destacar: Jesus nos habilitou para essa realidade gloriosa. Cristo, né, ele chega a dizer aqui, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Que fim é esse? Para que Cristo fez isso? Para que eu e você tivéssemos como enxergar a realidade da existência de maneira gloriosa, entendendo a nossa liberdade cristã, que a gente pode sim fazer um monte de coisas, que ser cristão é muito menos não posso fazer isso do que a gente pensa. Talvez você não deva, por alguma situação, por alguma circunstância, mas não quer dizer que você não possa. Por fim, cada um de nós estaremos no tribunal de Deus. O apóstolo Paulo termina dizendo isso, exatamente porque ele sabe quem é a igreja, ele sabe quem são os formadores da igreja. São pecadores, seja pecadores mais maduros na fé ou pecadores menos maduros na fé. E ele fala o seguinte: eu estou ensinando a vocês como vocês devem se relacionar. Acolhei o débil, guardem o amor, entendam que vocês são propriedade de Cristo. Cristo deu a possibilidade de vocês enxergarem a vida de uma maneira diferente. E essas palavras de Paulo aqui, quando ele fala de que Cristo morreu e ressurgiu para que a gente tenha essa novidade de vida, essa mensagem ela é direcionada ao débil na fé. O débil na fé precisa entender que Cristo libertou ele de tudo e para tudo. Cada um de nós estaremos no tribunal. Ele termina dizendo: vocês estão sendo instruídos. E cada um de nós hoje que lemos esse texto, nós fomos instruídos. E ele diz o seguinte: cada um de nós vamos prestar conta. Se eu e você, se somos débeis ou fortes, se nós temos nos relacionado com pouco amor, de maneira que a gente olha uns para os outros e fala assim: que lá não é crente. Olha as coisas que ele faz. Veja isso. É claro que aí existe uma linha muito tênue também, e eu como pastor eu preciso falar disso para você, que o próprio Cristo também fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Mas não é práticas pecaminosas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque isso a gente já sabe, que se você pratica pecado, você vai colher consequência do pecado. Mas tem algumas coisas que não faz diferença. Se você come só verduras, ou se você gosta de uma boa picanha. E eu prefiro as duas. Mas saibam que cada um de nós estaremos no tribunal de Deus. Eu não creio que o apóstolo Paulo esteja falando aqui de condenação eterna. Eu creio que o apóstolo Paulo esteja falando de um possível galardão. Se você na sua liberdade cristã amou e suportou o débil na fé, ou se você que era débil na fé começou a enxergar que em alguns aspectos você estava muito errado, que você precisava crescer espiritualmente, você vai adquirindo bens diante de Deus, pedras na sua coroa, como diz a Bíblia. Mas isso não quer dizer que você vá para o inferno por conta disso, porque quem vai para o inferno é quem não tem Cristo. É só isso que leva as pessoas para o inferno. Queria terminar dizendo para você uma simples coisa: a igreja é lugar de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e perspectivas diferentes sobre diversos assuntos. Uns acham que tal coisa não podem, outros pensam que são livres, mas ambos precisam do amor que une o corpo de Cristo. Se você não consegue amar o seu irmão, que é diferente de você, ou por conta dos seus pensamentos, o ame, porque Cristo o aceitou. Você não consegue enxergar nenhum motivo para você continuar amando o seu irmão, ame, porque Cristo o amou. Eu penso que a gente começa por aí, até que o amor de Cristo seja de fato aperfeiçoado em nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós
queremos tributar ações de graças ao Senhor pela vivacidade da Tua palavra, de como que um escrito no primeiro século ainda, fala de verdades tão presentes no dia de hoje. Quando a gente olha para nós mesmos como igreja, de como que por vezes nós fazemos julgamentos precipitados das pessoas ou então as desprezamos, de como a gente olha para esse texto aqui, o apóstolo Paulo na sua sabedoria dizendo: quem és tu para julgar o servo de outro Senhor? Pai, nos ensina a diminuir, ó Pai, o nosso olhar julgador, para aumentar o nosso olhar de compaixão. Nos ensina, Senhor Deus, a como ser bênção na vida das pessoas que ainda estão crescendo na fé. Nos ensina a fazer isso, ó Senhor Deus, sem arrogância, sem julgamento, sem desprezo. Nos ensina como igreja também, ó Senhor Deus, a saber quando nós devemos ceder a algumas coisas, mas quando também nós não devemos aceitar algumas coisas que nos são impostas, porque a gente conhece a nossa liberdade em Cristo Jesus. Ó Pai, nos ajude a aplicar esse amor que permeia a nossa relação de uns para com os outros, na nossa vida prática, no nosso trabalho, na nossa rede de amigos, para que a gente tenha mais compaixão pelos outros. Nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que somos devedores de amor. Nós já aprendemos isso. E como também nós meditamos nessa noite aqui, de como amar como Cristo amou, é mais complicado do que a gente pensa. Não é imitar, mas é de alguma forma permitir com que esse amor de Cristo transborde de nós para as outras pessoas. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos dê uma boa semana para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto a equipe de música formada por mim, pelo Júnior e Nival se preparem, quero chamar os presbíteros da igreja para que estendam suas mãos sobre a igreja. Vamos impetrar a bênção. Nós vamos nos despedir com música hoje. Não estarei à frente ao frente lá para cumprimentar os irmãos, mas os irmãos sintam-se abraçados e quero dizer da nossa alegria de tê-los aqui, domingo após domingo, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é adorá-lo. Estenda suas mãos sobre a igreja, presbítero Enival. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meu irmão. Boa semana, meus irmãos. Deus os abençoe.
de volta.